Bem, agora, bora ver quais são as etapas da chamada respiração celular que a gente acabou de comentar. Então, a gente tem que a respiração celular ela é composta basicamente por 4 etapas. A primeira dela, que é o foco da nossa aula de hoje, é a glicólise. Uma segunda etapa, que discutiremos na aula da semana que vem, é o ciclo de Krebs. E, posteriormente, a gente tem a terceira, que é a cadeia respiratória. E, por fim, a fosforilação oxidativa. Então, bora focar hoje apenas na glicólise. A gente já vai ver que a glicólise é uma etapa bastante complexa, composta basicamente por 10 etapas, certo? E ela, se a gente pudesse resumir assim em palavras, a gente poderia dizer que ela corresponde a um processo metabólico rápido, tá? De rápida degradação, consistindo em 10 etapas de catálise, em que uma molécula de glicose, né, ela degrada uma molécula de glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato por meio dessas reações, que são um total de 10. E onde é que ela ocorre, né? Em que local especificamente da célula ela vai ocorrer? Ela vai ocorrer no hialoplasma, que é onde está localizado o citossol. E será que é em todo tipo celular que ela ocorre? Bem, ela vai ocorrer em todas as células teciduais. Então, pode ser células teciduais dos músculos, pode ser células teciduais dos ossos, pode ser células teciduais nervosas, né? Sistema nervoso, por aí vai. E por que é importante a glicólise acontecer? Basicamente porque devido à ação de enzimas livres presentes nesse citosol, vão auxiliar a quebra das ligações químicas. Então, a ocorrência da glicólise vai permitir a liberação de moléculas de ATP. E esse ATP ele vai ser importante para uma ocorrência de várias reações químicas, tais como fosforilação, redução, que a gente vai ver a partir de agora. Então, vendo uma a uma dessas reações, a gente pode resumir a glicólise por meio dessa fórmula, né? Originalmente, a gente tem a molécula de glicose, que quando associada a 2 moléculas de adenosina de fosfato, mais 2 moléculas de fosfato inorgânico, mais 2 moléculas de NAD, vai resultar, no final do metabolismo da glicose, em 2 ácidos pirúvicos, tá? A glicose tem 3 carbonos, o ácido pirúvico tem menos, 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de NADH, 2 moléculas de hidrogênio e 2 moléculas de água. E é importante a gente ter 2 coisas em mente quando a gente fala de glicólise. Primeiro, que nela ocorre a fosforilação de 2 moléculas de ADP. Quando a gente fala fosforilação, a gente está dizendo que essa molécula de ADP ela vai receber uma nova molécula de fosfato. E a adição dessa nova molécula de fosfato vai transformar o ADP em ATP, T de tatu, ATP. E além disso, ocorre a redução de 2 moléculas de NAD+, né? Vai ser reduzido esse NAD+, para NADH. E um cuidado que a gente deve ter quando a gente fala de redução, né, é que a redução significa o aumento, o ganho de elétrons. E a oxidação, ela está relacionada a perder elétrons. Então, a gente vai escutar muito ao longo do estudo do metabolismo de carboidratos sobre redução e processo de oxidação. Então, a gente tem que ter essa noção do que é reduzir e do que é oxidar em mente. Então, agora, começando a ver cada um dos 10 passos, das 10 reações que ocorrem na glicólise, a gente tem que a primeira reação, que é a que transforma a glucose em glucose 6-fosfato, ela se caracteriza por ser a primeira
reação de catálise, e ela, assim como as outras, tem a presença de uma enzima para desencadear a mesma. Uma coisa interessante para vocês observarem é que sempre, quando vocês forem ver uma reação que está acontecendo, reparem o sentido da seta em relação à enzima. Então, vocês estão vendo que essa seta daqui, ela tem uma direção única. E o que isso quer dizer para a gente? Que essa reação, ela é irreversível. Quando a gente forma a glucose 6-fosfato, não dá para a glucose 6-fosfato dar origem a uma molécula de glucose. E isso é justamente uma das características que a gente viu anteriormente das vias metabólicas, né? Se não me engano, foi a primeira característica que a gente viu. As reações, elas se caracterizam por serem irreversíveis, tá? Então, a gente tem a glucose. Quando a glucose, ela sofre a transformação, né? O ATP perde a molécula de fosfato. Essa perca da molécula de fosfato, né, ocorre porque esse fosfato ele vai ser adicionado a essa molécula, dando assim origem à glucose 6-fosfato. A segunda reação é quando a glucose 6-fosfato ela dá origem à frutose 6-fosfato. Se a gente for reparar aqui o sentido das transformações, a gente vê que tanto vai da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Então, isso nos dá um indicativo de que essa segunda reação, ela pode ser reversível. Ela ocorre em ambos os sentidos. E agora a gente tem uma nova enzima, que é a fosfatase isomerase. E por que recebe esse nome? Porque nessa reação vai ocorrer um fenômeno que a gente chama de isomeria, né? Sempre que a gente vê algum termo que tem iso no início da palavra, iso significa igual. Então, alguma coisa de igualdade ocorre nessa reação. E o que de igualdade ocorre? Esse fenômeno da isomeria é um fenômeno caracterizado por duas ou mais substâncias de diferentes propriedades físicas e químicas, mas que possuem a mesma fórmula molecular. Então, apesar da glucose 6-fosfato ser diferente da frutose 6-fosfato, né, serem moléculas orgânicas diferentes, elas apresentam a mesma fórmula molecular. Então, na segunda reação, o que vai acontecer? Ocorre um processo de isomeria. Já na terceira transformação, né, onde ocorre a terceira catálise, né, uma nova quebra dessa molécula, o que a gente vai ter? Essa frutose 6-fosfato, ela vai ganhar uma nova molécula de fosfato, né? Ocorre uma fosforilação. E aí, ela vai dar origem ao que a gente chama de frutose 1,6 bifosfato. Super simples assim. Vocês vão reparar que para cada reação existe uma enzima específica, certo? Para a quarta, nova enzima, ocorre em ambos os sentidos, assim como ocorre na segunda e na terceira transformação. E essa frutose 1,6-fosfato, olha só, ela vai dar origem agora a duas moléculas orgânicas diferentes. Uma é a de hidroxiacetona, fosfatase, e a segunda, o gliceraldeído 3-fosfato, certo? Então, diferente das outras que sempre davam origem a uma única molécula orgânica, na quarta reação a gente tem o surgimento de duas moléculas orgânicas. No quinto passo, a gente tem que uma dessas moléculas, tá, que é o gliceraldeído 3-fosfato, o que vai acontecer? Ele sofre a ação de uma nova enzima, reação reversível, certo? Na sexta, ocorre um processo de oxidação, onde esse gliceraldeído 3-fosfato ele vai se associar a uma molécula de fosfato inorgânico, que a gente coloca como PI, tá? E o NAD, NAD+, que a gente tem, ele sofre redução. De NAD+, ele sofre redução para NADH, certo? Que vai se associar a uma molécula de hidrogênio.
dando origem a uma molécula orgânica chamada de 1,3 bifosfoglicerato. Repetindo, 1,3 bifosfoglicerato. Sétima reação, essa molécula que a gente viu anteriormente vai se associar com a molécula de ADP, que é uma molécula energética. E por meio da ação da enzima fosfoglicerato quinase, ela vai dar origem a uma nova molécula, tá? Que é o 3-fosfoglicerato e uma outra que é o ATP. Então a gente teve aqui uma reação de que o ADP ele sofreu um processo de fosforilação, dando origem ao ATP. Ele ganhou uma molécula de fosfatos. Na oitava reação, o 3-fosfoglicerato novamente sofre uma nova reação química, agora por meio de outra enzima, que é o fosfoglicerato mutase. E o que vai acontecer? Ele vai dar origem agora ao que a gente chama de 2-fosfogliceratos. Após isso, a nona reação, esse fosfoglicerato, ele vai dar origem, né? Ele vai sofrer desidratação, ó a saída de água ocorrendo da molécula de água, e essa desidratação vai dar origem ao que a gente chama de fosfoenolpiruvato. Repetindo, fosfoenolpiruvato, tá? Os nomes são complicados assim mesmo. A 10ª reação, a gente tem o quê? O fosfoenolpiruvato, e ele vai se associar com o quê? Com uma molécula de ADP, por meio da ação do piruvato quinase, que é uma reação irreversível, ela só segue em uma direção, ela vai dar origem a uma molécula de piruvato e vai dar origem a uma molécula de ATP, que é justamente os produtos finais da glicólise. Então você pode se perguntar, né? Peralva, eu tenho que gravar todos esses nomes? Fosfenol, piruvato, piruvato? Não. Eu preciso saber todas as enzimas? Não. Aqui em bioquímica, o que eu quero que vocês saibam é que, primeiro, todas as vias metabólicas, elas sofrem uma série de reações químicas, e aqui no caso específico da glicólise, é importante para a gente saber que ela sofre 10 reações químicas, cada reação tem a ação de uma enzima específica. Uma terceira coisa que é interessante a gente saber, nem todas as reações que ocorrem na glicólise são reversíveis, como a gente viu na primeira reação e na última, que é a 10ª, elas se caracterizam por ser irreversíveis. E esse processo de glicólise, ele se caracteriza por ser totalmente catalítico. Só ocorre a quebra da molécula do carboidrato, transformando ele em moléculas com menor quantitativo de carboidratos. Então, a molécula inicial que a gente teve, ela se caracterizava por ter 6 átomos de carbono em sua constituição química. Enquanto que o piruvato, que é o produto final da glicólise, vai apresentar 3 carbonos em sua composição. Tá certo? Então, o que vocês têm que ter em mente? Isso que eu acabei de falar. Não precisa se preocupar em gravar o nome da molécula, gravar o nome da enzima. Não precisa nada disso. Mesmo porque eu acho totalmente desumano obrigar o aluno da graduação a decorar tudo isso. Tem professor que obriga? Com certeza. Mas o professor Peralva aqui não obriga vocês, não. O que pode acontecer? Eu posso colocar uma questão em que tem essa reação química. Aí eu peço para vocês me explicarem o que acontece. Então, o que vocês iriam me dizer? Vocês iriam me dizer que existe. Nessa reação química, existe uma molécula de fosfoenolpiruvato que perde um fosfato da sua composição, dando origem a uma molécula de piruvato. Essa molécula de fosfato que ela perde se associa com uma molécula de adenosina de fosfato, dando origem a uma molécula de ATP.
sendo esse piruvato e o ATP as moléculas finais do processo de glicólise. Eu não falei, né? Mas você poderia dizer que essa quebra da molécula de fosfenolpiruvato ocorre por meio da enzima do piruvato quinase. Então, basicamente, se eu for fazer uma prova, eu vou colocar a molécula não, eu vou colocar a reação química, a exemplo dessa, e vou pedir para vocês me explicarem. Então, não precisa se preocupar em gravar o nome da molécula, não precisa se preocupar em gravar o nome da enzima, porque eu já vou dar todas essas informações. Eu peço apenas para vocês interpretarem o que está acontecendo nessas reações, tá certo? Então, é basicamente aqueles 4 passos que eu passei anteriormente para vocês, tá bom? Então, a gente encerra a aula sobre respiração celular, o metabolismo dos carboidratos parte 1 agora, com a glicólise, e semana que vem a gente volta com uma parte mais complicada, que é o ciclo de Krebs, certo? Mas não precisa sofrer, vai ser tudo tranquilo, eu vou pontuar o que vocês têm que ter em mente, tá bom? Porque vocês não vão precisar gravar tudo. Vai ser basicamente o que eu disse para vocês. Eu dou a reação química e vou pedir para vocês interpretarem. E na reação química já vai ter todos os dados que vocês precisam, que é o nome da molécula, o nome da enzima que está atuando, e o produto inicial e o produto final. Basta interpretar, tá bom? Então, não tem atividade hoje, assim como não teve nas aulas anteriores. Vocês vão guardando as informações e a gente volta na aula da semana que vem. Tchau!